Martins falar, fim 5 de janeiro de 2022. É uma quarta-feira. Vamos falar sobre Epístola de Romanos, capítulo 5, o vencimento do Ministério da Igreja de Jesus. Paulo vai adentrar duas sessões, uma ele vai tratar sobre a justificação mediante a fé, que ele vem demonstrando dos capítulos 1 ao 4. E vai adentrar uma sessão, Adão e Cristo, em que ele vai comparar o estado de morte que entrou com Adão na humanidade e o dom da graça e salvação que entrou com Cristo na sua redenção. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a recompensa. Vamos fazer algumas notas sobre essa sessão da justificação pela graça de Cristo na sua redenção. Primeiro, o objetivo, o fim, a finalidade dessa questão disputada da justificação é a paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e a estabilidade com Deus e com todos os seus dons de manutenção, de vida, de providência, que o homem antes de Cristo procurava em falsos ídolos, né? O ídolo do mal, o ídolo da terra, o ídolo do fogo, etc. Em vãs imaginações e ilusões malignas. E Paulo diz que esta fé nos torna firme e estável na esperança da glória de Deus. O que o homem tinha sido expulso da presença do paraíso, da presença de Deus no paraíso, e o querubim com a espada de fogo impedia a entrada. Agora, em Cristo, esta glória veio para nós, esses dons de alegria, de gozo, esperança e paz veio para nós. Mas temos que enfrentar perseguições e tribulações neste mundo que ainda rejeita em Israel o Messias, no mundo rejeita a Cristo. E Cristo foi enviado por que motivo? Por que causa? Então, qual a causa dessa dispensação da graça de Deus em Cristo, a redenção na cruz? Foi o amor de Deus. E isto é comprovado pelo amor que Cristo, enviando o seu Espírito Santo a nós no seu coração, a igreja, ele derrama em nossos corações continuamente. E esse amor é um amor ágape, é um amor sacrificial, é um amor sofrido, com dor, é um amor maior do que todos os outros, eros, filos, amor de amigos ou o amor carnal. Por que Paulo aí usa esse argumento? Porque nós ainda éramos fracos, ou seja, nós não tínhamos ainda sido salvos, nós não tínhamos direito a entrar no paraíso, comer o fruto da árvore da vida, o querubim estava na porta com a espada de fogo, nós tínhamos sobre nós a ira de Deus e o controle do diabo, do pecado, do mundo da carne. E aí Cristo veio e morreu nessa condição da humanidade. Então ele compara que a voluntariedade de Cristo foi por pessoas perdidas.
Não que nós éramos bons, mas nós éramos perdidos. Mesmo assim, não se recusou ele a dar sua vida por nós. Então, muito mais agora seremos justificados e salvos da ira de Deus. Então veja, quando nós estávamos nessa situação de trevas, de filhos do diabo, Deus propôs o seu Filho para nós e Jesus concordou. Então essa foi a grande salvação que Deus produziu quando nós ainda éramos perdidos, filhos do diabo. E depois que Cristo morreu, muito mais agora, justificados por este dom da redenção, seremos transformados de glória em glória, a imagem de Cristo para a salvação, santificação e, por fim, a vida eterna. Na reconciliação que nos deu a paz com Deus, a quem nós podemos nos gloriar em Cristo. Bom, agora vem a segunda sessão do capítulo 5, Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, porque antes da lei ser dada havia pecado do mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, saber Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que é da vida. Porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou a ofensa, o pecado, muito mais a graça, a fim de como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, o que Paulo desenvolve nessa segunda sessão do capítulo 5 de Romanos é meio confuso, mas nós conseguimos esclarecer. Ele diz que a justiça de Deus, de uma raça criada, se dá pelo primeiro da raça. Não é como os anjos, diz São Tomás na sua análise sobre os anjos, que cada anjo é uma espécie. Então, um anjo pecou, isso não significa que todos pecaram. É diferente do ser humano. Aí é uma diferença muito grande entre a criação angélica e a criação humana. A criação humana é solidária. Se o primeiro casal, Adão e Eva, não tivesse pecado, nós não teríamos pecado. Mas como por um ato de pecado Adão e Eva pecou, todos nós temos esse pecado na nossa raça, porque somos derivados do genes deles. Então, assim como na nossa raça um ato de pecado trouxe a morte e o reino da morte, também um ato de justiça, Cristo encarnado, que assumiu a nossa natureza humana perfeitamente, como disse os pais ortodoxos da igreja primitiva, em especial Atanásio no Concílio de Nicéia, da divindade de Cristo, assim também todos os outros homens serão justificados pela graça que há em Cristo. E assim como o pecado reinou para a morte, a justiça de Deus em Cristo reinará sobre a humanidade para os que creem e se santificam no Espírito Santo para a vida eterna. E mais, o que Paulo diz é que para derrubar a raça humana bastou um pecado. Para levantar a raça humana é preciso corrigir todos os atos
de todos os homens, de todas as gerações. Então é preciso muito mais abundantemente a graça e o dom de Deus. E foi isso que ele fez, ofertando o seu próprio Filho, mostrando que o Espírito Santo está disposto a esse grande esforço de nos encaminhar na justiça de Deus para a santificação e, por fim, a glorificação e vida eterna. Amém? Então esta é o esclarecimento dessas duas ideias do capítulo 5 de Romanos. A primeira seção, a justificação com Deus pela redenção, e a segunda, pelo reino da justiça para a vida eterna em Cristo Jesus. Ok? Então, se você quer aceitar essa justificação em Cristo e quer aceitar essa justiça, esse reino de justiça pelo Espírito Santo da graça em Cristo Jesus, faça a oração, me arrependo dos meus pecados e aceite Jesus, sua justificação, ressurreição, ascensão e a sua intercessão agora no trono do Todo-Poderoso Deus, não é por anos do céu. Abençoe nessa oração, ou você é meu irmão, Pai, Filho e Espírito Santo, para pôr na igreja, e o batismo, se você ainda não é cristão. Esse que vos falou Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Esse foi o Estudo com Notas de Romanos 5, neste 5 de janeiro de 2022, quarta-feira. Esse que vos falou Alfa, paz e graça.